Capítulo 5. O monstro da água. A maré estava enchendo e só restava uma fina tira de areia seca entre a água e a base dos coqueiros. Ralph escolheu a faixa de areia como caminho porque precisava pensar. E só ali podia andar sem precisar de muito cuidado com o terreno que pisava. De repente, enquanto caminhava à beira d'água, sentiu-se espantado ao entender o quanto a sua vida era cansativa. Cada caminho a seguir era improvisado, e uma parte considerável do tempo que passava acordado era empregado em olhar para o chão. Parou, de frente para a faixa de areia, e, ao se lembrar de sua primeira exploração entusiasmada, como se ela fizesse parte de uma infância mais feliz, sorriu com ar zombeteiro. Virou-se, então, e começou a caminhar de volta na direção da plataforma, com o sol batendo em seu rosto. Tinha chegado a hora da assembleia, e enquanto ele caminhava na direção do esplendor ofuscante do sol, repassava em detalhe os pontos que pretendia tratar. Não podia haver dúvida quanto àquela reunião, à procura de nenhum objeto imaginário. Perdeu-se num labirinto de pensamentos que sua falta de palavras adequadas para exprimir tornava vagos. Franzindo o rosto, tentou mais uma vez. Aquela reunião não era para ser divertida, mas para tratar das coisas. Com isso, pôs-se a caminhar com passo mais firme, consciente ao mesmo tempo da urgência, do sol poente e de um deslocamento de ar que, produzido pela sua velocidade, soprava em seu rosto. Esse vento empurrava sua camisa cinza de encontro a seu peito, o que o fez perceber. Nessa nova disposição de espírito aberta à compreensão, como as dobras do pano estavam endurecidas feito papelão e eram desagradáveis ao toque. E percebeu também como as bainhas esfarrapadas de suas calças curtas agora roçavam na frente de suas coxas, criando ali uma área avermelhada e incômoda. Com uma convulsão do espírito, Ralph tomou consciência da sujeira e do declínio. Entendeu quanto lhe desagradava estar sempre afastando os cabelos desgrenhados dos olhos e, finalmente, quando o sol acabava de se pôr, estender-se para dormir no meio de ruidosas folhas secas. A essa altura, pôs-se a trotar. Perto da piscina, a areia estava salpicada de grupos de meninos esperando pela reunião. Abriram caminho para Ralph em silêncio, percebendo sua disposição sombria e a negligência no caso da fogueira. O local de reunião ao qual ele se dirigia era um triângulo aproximado, mas irregular e mal acabado, como tudo que eles faziam. Primeiro havia o tronco em que Ralph se sentava, um coqueiro morto que deve ter sido excepcionalmente grande para aquela plataforma. Ou talvez tenha chegado ali transportado por uma das lendárias tempestades do Pacífico. Esse tronco de coqueiro se dispunha paralelo à praia, de tal forma que, quando se sentava nele, Ralph ficava de frente para a ilha, mas aparecia para os outros meninos como uma silhueta destacada contra o fulgor das águas da laguna. Os dois lados do triângulo de que o tronco constituía a base eram menos claramente definidos. À direita havia um tronco com a superfície lustrada por traseiros irrequietos, mas menor e menos confortável que o do chefe. À esquerda havia 4 troncos menores, um dos quais, o mais distante, com equilíbrio deploravelmente instável. Várias reuniões tinham sido interrompidas por risadas quando alguém se inclinava demais para trás, fazendo o tronco tombar
e derrubar meia dúzia de meninos de costas no chão. Mas ainda assim, Ralph pensou: ninguém tivera a iniciativa, nem ele, nem Jack, nem Porquinho, de levar uma pedra até lá para calçar a tora, de maneira que continuariam sujeitos ao desequilíbrio daquele tronco, porque... E mais uma vez, sua mente se perdeu em águas profundas. A relva estava gasta em frente a cada um dos troncos, mas era alta e pujante no centro do triângulo, e então, no vértice superior, a relva tornava a crescer porque ninguém se instalava nunca ali. A toda a volta da área de reunião, troncos cinzentos se erguiam, retos ou tortos, sustentando o teto baixo de folhas. De um lado e de outro se estendia a praia. Atrás ficava a laguna, em frente às sombras da ilha. Ralph tomou a direção do assento do chefe. Nunca antes eles tinham se reunido tão tarde. Era por isso que agora o lugar tinha uma aparência diferente. Normalmente, a parte interna do teto verde ficava iluminada por uma teia de reflexos dourados, e os rostos de todos apareciam iluminados de baixo para cima, como por uma lanterna de pilha segurada na mão, pensou Ralph. Mas agora o sol estava muito inclinado, de maneira que as sombras apareciam no lugar devido. Mais uma vez recaiu naquele estado de espírito incomum, de especulação que lhe era tão estranho. Se o rosto da pessoa ficava diferente quando era iluminado de cima ou de baixo, o que era um rosto? O que era qualquer coisa? Ralph caminhava com impaciência. O problema, quando você é o chefe, é que precisa pensar, dizer a coisa certa. Aí a ocasião chega e você precisa tomar uma decisão. Por isso é que você tinha de pensar, porque o pensamento é uma coisa valiosa que produz resultados. Mas acontece, concluiu Ralph ao chegar diante do assento do chefe, que não sou capaz de pensar. Não tão bem quanto o porquinho. Mais uma vez, naquele fim de tarde, Ralph precisava passar seus valores em revista. Porquinho sabia pensar. Era capaz de avançar passo a passo dentro daquela cabeça gorda. Só que Porquinho não era o chefe. Mas Porquinho, apesar do corpo ridículo, era inteligente. Ralph, a essa altura, estava se tornando um especialista em matéria de pensamento e tinha aprendido a reconhecer o pensamento nos outros. O sol em seus olhos lembrou-lhe que o tempo estava passando. Então ele pegou a concha na árvore e examinou sua superfície. A exposição ao ar tinha desbotado muito o cor-de-rosa e o creme, agora quase brancos e um tanto translúcidos. Ralph sentiu uma espécie de reverência afetuosa pela concha. Muito embora tenha sido ele próprio quem recolheu o objeto nas areias do fundo da laguna, virou-se de frente para o local de reunião e levou a concha aos lábios. Os demais só estavam à espera do som e acorreram na mesma hora. Todos que sabiam que o navio tinha passado pela ilha com a fogueira apagada estavam com medo da cólera de Ralph. Já os outros, inclusive os pequenos, que não sabiam, se impressionavam com a atmosfera solene que predominava. O local de reunião foi se enchendo depressa. Jack, Simon, Morris e a maioria dos caçadores à direita de Ralph. Os outros à esquerda, expostos ao sol. Porquinho chegou e se instalou fora do triângulo. Isto indicava que ele tinha a intenção de ouvir, mas não de falar. E Porquinho pretendia que este silêncio fosse entendido como um gesto de censura.
O caso é que precisamos de uma reunião. Ninguém disse nada, mas os rostos voltados para Ralph se mostravam concentrados. Ele acariciou a concha. Tinha aprendido na prática que declarações fundamentais como aquela precisavam ser feitas pelo menos 2 vezes antes de serem entendidas por todos. Ele precisava sentar-se, atraindo todos os olhares para a concha, e deixar cair suas palavras como pedras de peso em meio aos grupos sentados ou acocorados. Procurava na mente palavras simples que fizessem mesmo os pequenos entenderem o motivo daquela reunião. Mais tarde, talvez, os debatedores mais experientes, Jack, Morris, Porquinho, poderiam usar sua arte para distorcer a assembleia. Mas agora, no começo da reunião, o tema em debate precisava ser exposto com a maior clareza possível. Precisamos de uma reunião, não para fazer graça, não para rir ou cair do tronco. O grupo de pequenos encarapitados no tronco instável trocou olhares e risinhos. Nem fazer piadas e nem levantou a concha no esforço de encontrar a palavra mais forte para exibir a inteligência, nada disso, mas para esclarecer as coisas. Fez uma pausa. Andei por aí, sozinho, pensando no que é o quê, e sei o que a gente precisa. Uma reunião para esclarecer as coisas, e o primeiro a falar sou eu. Fez uma nova pausa e afastou automaticamente o cabelo dos olhos. Porquinho se aproximou do triângulo na ponta dos pés, depois de já ter feito seu protesto sem resultado, e juntou-se aos demais. Ralph prosseguiu. Já fizemos muitas reuniões. Todo mundo gosta de falar e de estar junto. A gente resolve as coisas. Mas ninguém faz o que fica combinado. A gente ia deixar sempre umas cascas de coco cheias de água fresca debaixo de folhas verdes. E funcionou durante alguns dias. Mas agora não tem mais água. As cascas estão vazias. Todo mundo vai beber direto no rio. Ergueu-se um murmúrio de concordância. E nem tem muito problema beber direto a água do rio. Quer dizer, eu prefiro beber naquele lugar. Sabem onde? No poço perto da cachoeira, do que a água guardada numa casca de coco velha. Mas a gente tinha combinado que ia ter sempre água aqui. E agora não. Hoje de tarde, só 2 cascas estavam cheias. Lambeu os lábios. E depois, as cabanas, os dormitórios. O murmúrio tornou a se erguer antes de calar-se. A maioria de vocês dorme nas cabanas, hoje à noite, menos Seminary, que vão ficar do lado da fogueira. Todo mundo vai dormir lá. E quem construiu o dormitório? Na mesma hora, ergueu-se um clamor. Todo mundo tinha construído o dormitório. Ralph precisou acenar novamente com a concha levantada. 1 minuto! Quero saber quem construiu todas as 3 cabanas. Todo mundo construiu a primeira, 4 de nós a segunda, e eu e Simon construímos sozinhos a última. E é por isso que ela ficou tão torta. Não, nada de risadas. Essa cabana pode desabar se cair uma chuva forte, justo a hora em que vamos precisar de abrigo. Fez uma pausa e pigarreou. E mais uma coisa, resolvemos que aquelas pedras mais adiante, depois da piscina, é que eram para ser usadas como banheiro. Isso também fazia sentido. Ali, a maré quando sobe, limpa tudo. Vocês, os pequenos, sabem disso. Houve fungadelas aqui e ali, olhares esquivos que se entrecruzavam.
As pessoas andam usando qualquer lugar, até mesmo aqui, perto das cabanas e da plataforma. Vocês, pequenos, quando estão comendo frutas, se ficarem apertados? A assembleia caiu na risada. Quer dizer, se ficarem apertados, tem de ir para longe das frutas. É uma sujeira. Mais risos altos. Eu disse que é uma sujeira. Puxou sua camisa cinza endurecida. É uma sujeira mesmo. Se vocês ficarem apertados, sigam pela praia até as pedras. Está bem? Porquinho estendeu as mãos para a concha, mas Ralph abanou a cabeça. Tinha planejado seu discurso ponto a ponto. Todo mundo precisa voltar a usar as pedras. Esse lugar aqui está ficando imundo. Fez uma pausa. A assembleia, pressentindo o confronto, foi tomada por uma expectativa tensa. E agora eu queria falar da fogueira. Ralph soltou o ar que lhe restava no peito como um leve arquejo que sua plateia ecoou. Jack começou a cavucar um pedaço de pau com sua faca e murmurou alguma coisa para Robert, que desviou os olhos. A fogueira é a coisa mais importante aqui da ilha. Se não tiver uma fogueira sempre acesa, a gente só vai ser salvo por muita sorte. Será que ter uma fogueira sempre acesa é difícil demais para nós? Estendeu um dos braços. Olhem só em volta. É muita gente, não é? Mas mesmo assim a gente não consegue manter a fogueira acesa, produzindo fumaça. Será que ninguém mais aqui pensa? Vocês não entendem que a gente devia morrer antes de deixar a fogueira apagar? Muitos risinhos envergonhados entre os caçadores. Ralph virou-se para eles, exaltado. Podem rir, caçadores, mas vou dizer que a fumaça é muito mais importante que um porco. Seja qual for a hora em que vocês conseguirem matar um deles, vocês estão me entendendo? Abriu os braços e dirigiu-se a todo o triângulo. A gente precisa ter fumaça sempre subindo, senão vamos morrer. Fez uma pausa, avaliando se era hora de prosseguir. E mais uma coisa. Alguém gritou em resposta. É coisa demais! E ouviram-se murmúrios de apoio. Ralph ignorou o comentário. E mais uma coisa. Quase tacamos fogo na ilha toda. E é perda de tempo carregar pedras e fazer fogueiras menores para cozinhar. Estou dizendo agora e transformando em regra, porque eu sou o chefe. O único lugar onde a gente vai ter uma fogueira acesa é no alto do morro, e só. Seguiu-se imediatamente uma discussão. Vários meninos se levantaram aos gritos e Ralph gritava em resposta. Porque se alguém estiver precisando de fogo para assar um peixe ou um caranguejo, é só subir a montanha e assim a fogueira nunca se apaga. Várias mãos se estendiam para a concha à luz do sol poente. Ralph continuava com a concha nas mãos e pulou para cima do tronco caído. Era isso que eu queria dizer. E agora eu disse. Vocês me escolheram chefe por votação. Agora precisam me obedecer. Os outros sossegaram, aos poucos, e finalmente tornaram a sentar-se. Ralph relaxou e disse usando sua voz normal. Então é para não esquecer mais. O banheiro fica nas pedras, a fogueira sempre acesa com fumaça, para servir de sinal. O fogo fica no alto da montanha. A comida vocês levam para lá. Jack se levantou com um ar contrariado no lusco-fusco e estendeu as mãos. Ainda não acabei. Mas você não para de falar? A concha está comigo. Jack tornou a sentar-se, resmungando. E a última coisa, e é disso que as pessoas podem falar. Esperou até que todos se calassem na plataforma.
As coisas estão querendo dar errado, não sei por quê. A gente começou bem, todo mundo satisfeito. E aí, deslocou ligeiramente a concha, olhando para além dos presentes na direção de coisa nenhuma, lembrando-se do bicho, da cobra, do fogo, das palavras aterrorizadas. Aí muita gente começou a ficar com medo. Um murmúrio, quase um gemido, ergueu-se e se dissipou. Jack tinha parado de cavucar a vara com a faca e Ralph continuou abruptamente. Mas isso é conversa de criança pequena e vamos esclarecer essas coisas. A última coisa que eu falei, a parte em que todo mundo pode falar, é tentar resolver esse caso do medo. O cabelo começava a cair de novo à frente dos teus olhos. A gente precisa conversar sobre o medo e ver que isso não tem motivo. Às vezes eu mesmo sinto medo, mas é bobagem, feito bicho papão. E aí, depois de resolver essa história do medo, a gente pode começar de novo e tomar cuidado com as coisas importantes, feita fogueira. Uma imagem de 3 meninos caminhando pela praia ensolarada passou-lhe pela cabeça. E ser felizes. Com toda a cerimônia, Ralph pousou a concha no tronco ao seu lado, como sinal de que tinha acabado de falar. A pouca luz do sol que chegava a eles estava na horizontal. Jack se levantou e pegou a concha. Quer dizer que essa reunião é para entender o que é o quê? Eu sei o que é o quê. Os pequenos é que começaram tudo com essa conversa de medo. Monstros. De onde? Claro que às vezes a gente fica com medo, mas tem de aguentar firme. E Ralph está dizendo que vocês gritam no meio da noite. Só podem ser pesadelos. De qualquer maneira, vocês não caçam, não constroem, nem ajudam em nada. São só um monte de mulherzinhas choronas. É isso que eu acho. Essa coisa do medo, vocês vão ter de aprender a viver com ele, como o resto de nós. Ralph olhou para Jack de boca aberta, mas Jack não lhe deu atenção. O caso é que o medo não machuca ninguém, como os pesadelos também não. Não existe monstro nenhum nesta ilha. E correu os olhos pelos pequenos que trocavam sussurros. E era bem feito se alguma coisa pegasse mesmo vocês, seus chorões imprestáveis. Mas não existe animal nenhum. Ralph interrompeu Jack, com um ar desafiador. Que história é essa? Quem foi que falou de animal aqui? Você, no outro dia. Você contou que eles têm pesadelos e acordam chorando. Agora eles andam falando. Não só os pequenos, mas os meus caçadores também, às vezes. Falando de uma coisa sinistra, um monstro, algum tipo de animal. E eu já escutei. Achavam que eu não ia ouvir? Mas prestem bem atenção. Não existe animal grande em ilha pequena. Só porco. Você só pode ter um animal grande como um leão ou um tigre se a terra for grande, como a África ou a Índia. Ou um jardim zoológico. A concha está comigo. Não estou falando do medo, estou falando do monstro. Se vocês estão gostando de ter medo, problema de vocês. Mas o tal monstro... Jack fez uma pausa, com a concha aninhada nos braços, e se virou para os seus caçadores, com seus imundos barretes negros. Afinal, eu sou caçador ou não? Eles simplesmente assentiram com a cabeça. Definitivamente, ele era um caçador. Disso ninguém duvidava. E então, já andei por essa ilha toda, sozinho. Se algum monstro vivesse por aqui, eu já teria visto. Vocês podem sentir medo porque é assim que vocês são. Mas não existe monstro nenhum na floresta. Jack devolveu a concha e tornou a sentar-se,
aplaudido com alívio pelos meninos reunidos. E então Porquinho estendeu a mão. Não estou de acordo com tudo que Jack disse, mas com uma boa parte. Claro que não existe monstro nenhum na floresta. Como é que podia existir? O que esse monstro ia comer? Porco. Porco a gente come. Porquinho. A concha está comigo, disse Porquinho em tom indignado. Ralph, eles deviam calar a boca, não é? Quietos aí, pequenos. O que eu quero dizer é que eu não concordo com esse medo de vocês. Claro que não tem nada de ruim na floresta. Eu mesmo já andei por lá. Daqui a pouco, vocês começam a falar de fantasmas e essas coisas. A gente sempre sabe o que está acontecendo. E se alguma coisa está errada, vai ter alguém para dar um jeito. Tirou seus óculos e piscou os olhos para todos. O sol havia desaparecido, como se alguém tivesse apagado a luz. E Porquinho continuou a explicar. Quando você tem uma dor de barriga, seja ela grande ou pequena, a sua é bem grande. Quando vocês pararem de rir, pode ser que a gente continue a reunião. E se esses pequenos voltarem a subir no tronco bambo, vão cair de novo. Então era melhor sentarem mesmo no chão para escutar. Não, tem médico para tudo, até para a parte de dentro da cabeça da gente. Vocês estão pensando que a gente precisa viver o tempo todo com medo de coisa nenhuma? A vida, disse Porquinho em tom expansivo, é científica, isso eu garanto. Daqui a 1 ou 2 anos, depois que a guerra acabar, vão dar um jeito de viajar de ida e volta para Marte. E eu sei que não existe monstro nenhum, nem monstro nem fera, com garras e dentes enormes e essas coisas. Mas também sei que não existe medo. Porquinho fez uma pausa. Só. Ralph se remexeu inquieto. Só o quê? Só o medo das outras pessoas. Um som, metade riso e metade vaia, ergueu-se dos meninos sentados. Porquinho baixou a cabeça e foi em frente. Então vamos ver o que diz o pequeno que andou falando de um monstro. E talvez a gente acabe provando que é tudo bobagem. Os pequenos começaram a se entreolhar. E então um deles deu um passo à frente. Como é que você se chama? Phil. Para um menino pequeno, ele se mostrava bastante seguro de si, estendendo as mãos para aninhar a concha nos braços, como tinha visto Ralph fazer. Correndo os olhos à sua volta para atrair a atenção de todos antes de começar a falar. Ontem à noite eu tive um sonho horrível em que eu lutava com as coisas. Eu tinha saído sozinho da cabana e estava lutando com as coisas. Essas coisas retorcidas penduradas nas árvores. Ele fez uma pausa e todos os pequenos riram, numa solidariedade apavorada. Então eu fiquei com medo e acordei. Daí saí sozinho da cabana e vi que as coisas retorcidas não estavam mais lá. O horror daquela história, tão possível e claramente aterrorizante, deixou todos em silêncio. E a vozinha do menino continuava a soar por trás da concha branca. E aí eu fiquei assustado e comecei a chamar o Ralph. E então vi alguma coisa andando no meio das árvores. Uma coisa grande e horrorosa. Fez uma pausa, ainda amedrontado pela lembrança, mas orgulhoso do impacto que estava produzindo. Foi um pesadelo, disse Ralph. Ele teve um ataque de sonambulismo. As crianças reunidas concordaram, aos murmúrios. O pequeno abanou a cabeça, obstinado. Eu estava dormindo e as coisas retorcidas estavam lutando. Aí, quando elas sumiram, eu estava acordado e vi uma coisa grande e horrível andando no meio das árvores. Ralph estendeu as mãos pedindo a concha e o pequeno se sentou.
Você estava dormindo, não tinha ninguém na floresta. Como é que alguém podia estar andando pela floresta no meio da noite? Alguém tinha saído e estava andando por lá? Uma longa pausa enquanto as crianças reunidas trocavam sorrisos à mera ideia de alguém sair no escuro. Então Simon se levantou e Ralph olhou para ele espantado. Você? Mas o que você foi fazer lá no escuro? Simon agarrou a concha com um gesto convulso. Eu queria ir para um lugar que eu conheci. Que lugar? Um lugar que eu conheci, na floresta. Simon hesitou. Jack resolveu a questão para eles com um desprezo na voz que podia produzir uma impressão tão engraçada e definitiva. Ele estava apertado. Com uma sensação de vergonha por conta de Simon, Ralph retomou a concha, fitando Simon com ar severo. Bem, não vai fazer isso de novo, entendeu? Não no meio da noite. Já andam falando esse monte de besteiras sobre feras e monstros. E só falta os pequenos verem você zanzando pela mata feito um... As risadas que se ouviram tinham uma nota de medo e condenação. Simon abriu a boca para falar, mas recuou quando viu que a concha estava com Ralph. Quando os meninos se calaram, Ralph virou-se para Porquinho. E então, Porquinho? Teve mais um? Ele. Os pequenos empurraram Percival para a frente e depois o deixaram sozinho. A grama na área central cobria as suas pernas até os joelhos. E ele olhava para os seus pés ocultos, tentando fazer de conta que estava dentro de uma barraca. Ralph se lembrava do outro garotinho que tinha ficado de pé, naquele mesmo lugar, e recuou diante dessa memória. Tinha enfiado aquela imagem bem fundo e fora de alcance, onde só uma repetição tão clara como aquela podia trazê-la à tona. Nunca mais tinham contado os pequenos. Em parte porque não era possível ter certeza de que todos eles tinham sido incluídos na lista. E em parte porque Ralph sabia a resposta, pelo menos para uma das perguntas que Porquinho tinha feito no alto da montanha. Agora havia muitos garotinhos, louros, morenos, sardentos e todos sujos, mas o rosto de nenhum deles tinha uma mancha grande. Nunca mais ninguém tinha visto aquela marca de nascença arroxeada. Mas da outra vez, Porquinho tinha insistido e reclamado, admitindo tacitamente que se lembrava do que não podia ser dito. Ralph assentiu com a cabeça para Porquinho. Pode perguntar para ele. Porquinho se ajoelhou com a concha na mão. Então vamos lá. Como é que você se chama? O garotinho se refugiou de volta na sua barraca. Porquinho, sem saber o que fazer, virou-se para Ralph que perguntou com voz forte. Como é o seu nome? Atormentado pelo silêncio e a recusa, o grupo de meninos começou a repetir, como um refrão. O nome! O nome! Silêncio! Ralph olhou para o menino à luz quase nenhuma do anoitecer. Diz pra gente, como é que você se chama? Percival Weems Madison, de Vicarage, Arcout, St. Anthony, Hants, telefone. Como se aquela informação estivesse cravada no fundo da fonte de onde as dores são vertidas. O pequeno começou a chorar. Franziu o rosto. As lágrimas lhe saltavam dos olhos. Sua boca se abriu até se transformar num buraco escuro e quadrado. No primeiro momento, ele se converteu numa efígie silenciosa da dor, mas logo o lamento brotou de dentro dele, alto e prolongado como um toque de concha. Ei, silêncio! Já chega! Mas Percival Weems Madison não parava. Tinha alcançado um veio muito além do alcance da autoridade,
ou mesmo da intimidação física. O choro prosseguiu, arquejo após arquejo, e parecia sustentá-lo em pé, como se o mantivesse pregado ao chão. Cala a boca! Para com isso! Porque agora os pequenos não estavam mais quietos. Cada um tinha se lembrado das suas dores pessoais. E talvez tenham sentido que compartilhavam uma dor universal. Começaram a chorar por solidariedade. 2 deles quase tão alto quanto Percival. Mas Maurice salvou os meninos e gritou: "Olha aqui!" Fingiu que caía no chão, esfregou o traseiro e sentou-se no tronco desequilibrado, caindo de novo na relva. Nem era bom palhaço, mas Percival e os outros olharam para ele, fungaram e começaram a rir. Em seguida, estavam todos rindo de maneira tão absurda que os grandes também aderiram. Jack foi o primeiro a se manifestar. Não tinha pegado a concha e por isso desrespeitava as regras, mas ninguém se incomodou. E o tal monstro? Alguma coisa estranha estava acontecendo com Percival. Ele bocejava e oscilava, e Jack o segurou, sacudindo-o com força. Onde ele vive? O monstro! Percival amoleceu ao ser agarrado por Jack. Precisa ser um monstro muito esperto, disse Porquinho em tom de zombaria, para conseguir se esconder nesta ilha. Jack já correu a ilha toda. Onde é que o monstro podia viver? Monstro uma ova! Percival murmurou alguma coisa e os meninos reunidos tornaram a cair na risada. Ralph se inclinou para a frente. O que ele disse? Jack ouviu a resposta de Percival e depois largou o garoto. Percival, solto, rodeado pela presença reconfortante de seres humanos, caiu na relva alta e adormeceu. Jack limpou a garganta e então relatou em tom casual. Ele disse que o monstro vem do mar. As últimas risadas morreram no ar. Ralph virou-se sem querer, uma silhueta negra e encurvada recortada contra a laguna. Os outros presentes olharam na mesma direção que ele, examinando as vastas extensões de água, o alto mar mais além. O índigo, desconhecido de tantas possibilidades, escutando em silêncio os suspiros e murmúrios dos recifes. Maurice falou, tão alto que todos se assustaram. Meu pai me disse que as pessoas ainda não conhecem todos os bichos que vivem no mar. E a discussão recomeçou. Ralph estendeu a concha reluzente e Maurice, obediente, aceitou-a. Os meninos reunidos se aquietaram. Acho que Jack tem razão quando diz que a gente pode estar com medo, porque as pessoas sempre dão um jeito de sentir medo. Mas quando diz que só existem porcos nesta ilha, imaginam que ele tenha razão. Mas ele não tem como saber. Não de verdade, quer dizer, não fora de qualquer dúvida. Maurice respirou fundo. Meu pai contou que existem bichos, como chama aqueles que produzem tinta, lulas, com mais de 10 metros de comprimento, que conseguem até devorar uma baleia inteira. Fez uma pausa e riu alegremente. Eu não acredito no monstro, claro. Como diz o porquinho, a vida é científica, mas a gente nunca sabe, não é? Não com toda certeza. Alguém gritou. Nenhuma lula sai da água. Sai sim, não sai. Em um instante, a plataforma estava tomada por sombras que discutiam e gesticulavam. Para Ralph, sentado, aquilo parecia o fim da sanidade. O medo, monstros, o acordo a que não tinham chegado sobre a importância suprema da fogueira. E quando alguém tentava falar claro, a conversa tomava outro rumo, trazendo à tona novos temas desagradáveis. Ralph viu uma mancha branca no lusco-fusco perto de si. Tirou-a das mãos de Maurice
e soprou nela com toda a força. Os meninos reunidos, espantados, se calaram. Simon estava perto dele, estendendo as mãos para a concha. Simon sentia uma necessidade de correr o risco de falar, mas falar para o coletivo reunido era terrível para ele. Talvez, disse ele hesitante, talvez exista um monstro. Os meninos todos soltaram um grito selvagem e Ralph se pôs de pé de um salto, admirado. Até você, Simon? Você acredita mesmo nisso? Não sei, respondeu Simon. Seu coração batia forte e quase o sufocava. Mas a tempestade desabou. Senta aí, cala a boca, pega a concha, vai se catar, cala a boca, Ralph gritou. A gente tem de escutar, ele está com a concha. Eu queria dizer que pode ser só a gente. Besteira! Dito por Porquinho que o espanto tinha feito perder o decoro. Simon continuou. A gente podia estar meio que... Simon perdeu a articulação em seu esforço para exprimir a doença essencial do gênero humano, mas teve uma inspiração. Qual é a coisa mais horrível que existe? Em resposta, Jack deixou cair, em meio ao silêncio, uma única palavra expressiva e grosseira. O alívio de todos lembrou um orgasmo. Os pequenos que tinham voltado a sentar no tronco bambo caíram novamente e nem se incomodaram. Os caçadores riam alto, encantados. O esforço de Simon desfez-se em ruínas à sua volta. Foi cruelmente castigado pelas risadas e, indefeso, tornou a sentar-se encolhido. Finalmente, os meninos se calaram. Alguém falou fora da vez. Acho que ele quer dizer que é algum tipo de fantasma. Ralph levantou a concha e tentou enxergar no escuro. O que se via com mais nitidez era a faixa clara da praia. Os pequenos tinham chegado mais perto? Isso mesmo, sem a menor dúvida. Eles tinham se juntado, formando um aglomerado denso de corpos no relvado central. Uma rajada de vento fez levantar-se o canto dos coqueiros e o barulho soou muito alto, agora que a escuridão e o silêncio o tornavam tão audível. Dois troncos cinzentos esfregaram-se um no outro com um rangido malévolo que nunca tinha sido ouvido com o dia claro. Porquinho tirou a concha das mãos de Ralph. Falava com voz indignada. Eu não acredito em fantasma nenhum. Nunca acreditei. Jack também estava de pé, inexplicavelmente enfurecido. E quem perguntou o que você acha, gorducho? A concha está comigo. Ouviu-se o som de uma curta disputa física e a concha trocou de mãos. Devolve a concha! Ralph se interpôs entre eles e levou uma pancada no peito. Arrancou a concha das mãos de alguém e tornou a sentar-se sem fôlego. Tem gente demais falando de fantasmas. A gente devia ter deixado para conversar com o dia claro. Uma voz sussurrada e anônima interrompeu. Talvez o monstro seja isso, um fantasma. Os meninos foram sacudidos como que por uma ventania. Tem gente demais falando fora da vez, disse Ralph. E não dá para fazer reunião se ninguém respeita as regras. Parou de falar de novo. Os planos cuidadosos que tinha feito para aquele encontro tinham ido por água abaixo. O que vocês querem que eu diga? Foi um erro eu ter começado essa reunião tão tarde. Vamos ter de votar sobre isso. Estou falando dessa história de fantasmas. E depois a gente volta para o dormitório, porque está todo mundo muito cansado. Não! Foi Jack quem pediu? Só mais um minuto. Vou dizer desde já que não acredito em fantasma. Ou acho que não, mas não gosto de ficar pensando nisso. Quer dizer, não agora.
não no escuro, mas todo mundo vai decidir o que é o quê. Ergueu a concha por um tempo. Muito bem, acho que a gente precisa decidir se fantasma existe ou não. Pensou por um momento na formulação da pergunta. Quem acha que pode existir fantasma? Por muito tempo, o silêncio perdurou sem qualquer movimento aparente. Em seguida, Ralph perscrutou a penumbra e conseguiu contar as mãos levantadas e disse em tom seco: Entendi. O mundo, aquele mundo compreensível e obediente à lei, desmoronava. Primeiro era uma coisa, depois outra, e agora o navio tinha passado. A concha foi arrancada das suas mãos e a voz de Porquinho soou muito aguda. Eu não votei em fantasma nenhum. Girou, encarando todos os meninos reunidos. E é bom vocês todos não se esquecerem disso. Ouviram seu pé batendo no chão. O que a gente é? Pessoas? Bichos? Ou selvagens? O que um adulto ia pensar? A gente andando por aí, caçando porco, deixando a fogueira apagar, e agora mais essa. Uma sombra ergueu-se tempestuosa à frente deles. Cala a boca, lesma gorda! Houve uma luta curta e a concha reluzente apareceu subindo e descendo no ar. Ralph levantou-se de um salto. Jack! Jack! A concha não está contigo! Deixa ele falar! O rosto de Jack emergiu bem perto dele. Você também cala a boca! Quem você acha que é? Fica aí sentado, dizendo para as pessoas fazerem isso ou aquilo. Não sabe caçar, não sabe cantar. Eu sou o chefe, fui escolhido. E qual é a diferença que isso faz? Fica aí dando ordens sem sentido? A concha está com o porquinho. Pois é, e continua a proteger o porquinho, como sempre. Jack! A voz de Jack produziu um arremedo amargo da sua. Jack! Jack! As regras! Gritou Ralph. Você está desobedecendo às regras. Estou pouco ligando. Ralph fez o possível para manter a calma. Mas sem regras a gente não tem nada. Só que Jack já gritava mais com ele. Que se danem as regras. A gente é forte e caça. Se existir algum monstro, a gente caça também. A gente cerca e bate, e bate, e bate. Soltou um grito selvagem e pulou para a areia clara. Na mesma hora, a plataforma foi tomada pelo som e a agitação. Correrias, gritos e risos. A reunião se desfez e se transformou numa dispersão aleatória e verbosa entre os coqueiros e o mar e ao longo de toda a praia, além do alcance da visão no escuro. Ralph sentiu que seu rosto encostava na concha e a tomou de porquinho. O que um adulto ia dizer nessa hora? Tornou a gritar Porquinho. Olha só para eles! Os sons de uma caçada simulada, de risos histéricos e de um terror verdadeiro se erguiam da praia. Toque a concha, Ralph! Porquinho estava tão próximo que Ralph percebia a cintilação da única lente dos seus óculos. E a fogueira? Será que ninguém entende? Você precisa gritar com eles e obrigar todo mundo a fazer o que você manda. Ralph respondeu com a voz cautelosa de quem ensaia um teorema. Se eu tocar a concha e ninguém voltar, está tudo acabado. Ninguém mais vai manter o fogo aceso. Vamos viver feito bichos e nunca mais vão vir resgatar a gente. Se você não tocar a concha, em pouco tempo a gente vai estar vivendo feito bicho, de qualquer maneira. Não consigo enxergar o que eles andam fazendo, mas estou ouvindo. As figuras dispersas tinham se reunido na areia, formando uma densa massa negra que girava. Repetiam alguma coisa, e os pequenos que não aguentavam mais se afastavam trôpegos aos prantos. Ralph levou a concha aos lábios, mas não soprou. O problema é o seguinte, porquinho: fantasma existe?
ou monstro? Claro que não. Por que não? Porque aí as coisas não iam fazer sentido. As casas, as ruas e a TV, nada ia funcionar. Os meninos que dançavam e repetiam seu refrão tinham se afastado e agora o som que produziam era apenas um ritmo sem palavras. Mas e se elas não fizerem sentido? Não aqui, na ilha. Se tiver alguma coisa vendo tudo o que a gente faz e só esperando. Ralph estremeceu com violência e se aproximou mais de Porquinho, exagerando tanto que esbarrou no outro. Para de falar assim, a gente já tem problema de sobra, Ralph, e não dá para aguentar mais nenhum. Se fantasma existir, eu devia desistir de ser chefe. Escuta só os outros. Ah, meu Deus, nada disso! Porquinho agarrou o braço de Ralph. Se o chefe fosse o Jack, a gente ia passar o tempo todo caçando e ninguém mais ia cuidar da fogueira. A gente ia ficar aqui até morrer. Sua voz ficou mais aguda e se transformou num guincho. Quem é que está aí sentado? Sou eu, Simon. Olhe só para nós três, todos imprestáveis, disse Ralph. 3 patetas. Vou desistir. Se você desistir, disse Porquinho num sussurro assustado, o que vai acontecer comigo? Nada. Ele me detesta, não sei por quê. Se ele puder fazer o que quiser, você é bacana e ele te respeita. Além disso, você bateu nele. E vocês dois estavam tendo uma bela briga agora há pouco. A Concha estava comigo, disse Porquinho em tom direto. Eu tinha o direito de falar. Simon se mexeu no escuro. Continua a ser o chefe. Cala essa boca, Simon. Por que você não podia dizer que não existe monstro nenhum? Eu tenho medo dele, disse Porquinho. E é por isso que eu sei quem ele é. Quando você sente medo de alguém, odeia a pessoa, mas não consegue parar de pensar nela, você se engana, diz que no fundo ele é bom, mas então, da próxima vez que encontra a pessoa, parece que tem uma crise de asma e não consegue respirar. E vou dizer mais uma coisa, ele detesta você também, Ralph. Eu? Por que eu? Não sei, você reclamou com ele por causa da fogueira e você é o chefe ao invés dele. Mas ele é Jack Merridew. Passei tanto tempo na cama que andei pensando. E eu sei como as pessoas são. Sei como eu sou e como ele é. Ele não tem como te fazer mal. Mas se você sair da frente, ele vai atacar a pessoa seguinte, que sou eu. O Porquinho tem razão, Ralph. É entre você e Jack. E você precisa continuar a ser o chefe. Estamos todos meio perdidos e as coisas vão mal. Onde a gente vivia? Tinha sempre algum adulto. Por favor, moço. Por favor, moça. E alguém tomava uma providência. Bem que eu queria. Eu queria que a minha tia estivesse aqui. E eu queria que o meu pai. Mas não adianta. A fogueira precisa continuar acesa. A dança tinha acabado. E os caçadores estavam voltando para o dormitório. Tem coisas que os adultos sabem, disse Porquinho. Eles não sentem medo do escuro. Eles se encontram, tomam chá e conversam. E aí os problemas se acabavam. Eles nunca iam queimar a ilha toda, nem perder. Iam construir um barco. Os 3 meninos continuaram de pé no escuro, se esforçando em vão para definir toda a grandeza da vida de adulto. Nunca iam ficar brigando, nem quebrar os meus óculos, nem ficar falando de monstro. Eles bem que podiam mandar uma mensagem, exclamou Ralph em tom de desespero. Bem podiam mandar alguma coisa adulta pra gente, um sinal ou coisa assim. Um grito agudo que se ergueu na escuridão os deixou gelados e os fez estender as mãos à procura uns dos outros. Então o grito ficou mais alto, um lamento distante e fantasmagórico, e se transformou num balbúcio desarticulado. Percival Weems Madison, de
Vicarage, Arcout, St. Anthony, estendido na relva alta, atravessava circunstâncias em que repartir a fórmula mágica do seu endereço não tinha mais o poder de ajudá-lo.